Olá, gente querida. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui em torno da Santa Palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos passos, guia para o nosso caminho, aquece o nosso coração, nos ajuda a discernir a vontade de Deus no cotidiano de nossa história. E hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, a Igreja celebra a memória de um bispo mártir, São Bonifácio. E o texto bíblico da Sagrada Escritura é de Marcos 12, de 35 a 37. Acompanhemos esses 3 versículos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós tivemos aquele texto tão bonito em que Jesus encontra um escriba, um mestre da lei, e há um bonito diálogo sobre o primeiro e o principal mandamento. Há uma proximidade muito grande de Jesus com aquele escriba, a ponto de Jesus dizer: Tu não estás longe do reino de Deus. Hoje, a conversa é também com um escriba, com um mestre da lei. E Jesus confronta uma mentalidade entre os mestres da lei sobre a identidade do Messias. Até ontem, Jesus estava respondendo perguntas das lideranças, das autoridades de Israel. A partir de hoje, Jesus toma a iniciativa do ensino. E o primeiro elemento do seu ensinamento é a identidade do Messias. Em Israel, no tempo de Jesus, havia muitas maneiras de se compreender o Messias. É o que nós chamamos de expectativas messiânicas. Havia muitas maneiras de se compreender a identidade do Messias. O que está em jogo, portanto? Ora, o relato de hoje, esses 3 versículos, revela o pensamento de Jesus sobre o messianismo. Os escribas, geralmente são todos do partido dos fariseus, eles dizem que o Messias é filho de Davi. Mas é muito importante compreender o que isso significa. É um Messias, para eles, da dinastia davídica, que viria restaurar a realeza davídica, viria para satisfazer as necessidades imediatas do povo, especialmente dando comida e água, viria para fazer a guerra de libertação contra o Império Romano, para resgatar Israel da dominação do Império Romano. Portanto, na compreensão de um Messias da dinastia davídica, filho de Davi, esse Messias é um Messias guerreiro, violento, político, mundano, que viria restaurar a realeza e a dinastia davídica. Jesus, então, nos ajuda a compreender que tipo de Messias ele é. Retomemos, por exemplo, Marcos capítulo 8, versículo 29. Jesus faz uma pergunta sobre a sua identidade. Quem sou eu para vocês? Pedro então toma a palavra e confessa: Tu és o Messias, isto é, tu és o Cristo. A propósito,
vou aproveitar para explicar essas duas palavras. O que significa Messias? Ungido. O que significa Cristo? Ungido. Só que Messias é uma palavra hebraica, Mashiach. Christos é uma palavra grega. Mas Christos, Cristo, é a tradução de Messias. Tanto faz dizer Messias como dizer Cristo. É a mesma palavra, só que uma é em hebraico, a outra é em grego, língua na qual foi escrita o Novo Testamento. O problema, portanto, não é saber que Jesus é o Messias. O problema é saber que tipo de Messias ele é. Exatamente porque havia muitas expectativas messiânicas, muitos modos de se compreender e de se esperar o Messias. Então, uma das concepções tradicionais do Messias em Israel, no judaísmo, era essa, de que o Messias era Senhor real da dinastia davídica. E no caminho para Jerusalém, se vocês olharem o final do capítulo 10 de Marcos, vocês vão encontrar o cego de Jericó que grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Percebam, o cego tem uma expectativa messiânica. Se vocês olharem para o início do capítulo 11 de Marcos, vão perceber a entrada solene de Jesus em Jerusalém. De algum modo, essa entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus entra em Jerusalém na compreensão de muitos hebreus como o Messias, filho de Davi. Tinha sido compreendida essa entrada exatamente na perspectiva do reino de Davi. Então, para muitos hebreus, para os escribas, para os fariseus, o Messias é aquele que vem restaurar a dinastia davídica, é um messianismo político, guerreiro, violento e agressivo. Jesus quer nos ajudar exatamente a compreender que tipo de Messias ele é. E Jesus, para isso, utiliza uma citação do Salmo 110. É verdade que a citação é feita segundo a versão grega, é o Salmo 109, versículo 1. Primeiro, compreendam. Todos os 150 salmos da Bíblia são atribuídos a Davi. Para os hebreus, o autor do livro dos Salmos é Davi. Davi, para o mundo do judaísmo, tem a paternidade, a autoria de todos os salmos da Bíblia. Ora, Davi, diz o texto, fala inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, ele fala como profeta. Se ele fala inspirado pelo Espírito Santo, ele fala a verdade. E sua palavra é uma palavra profética. E este Salmo 110 sempre foi interpretado numa perspectiva messiânica. Todo judeu sabe, o Salmo 110 fala sobre o Messias que um dia virá. Ora, o que é que diz o Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te ao lado meu direito. Senta-te à minha direita. Disse o Senhor. Quem é este Senhor? Deus. A quem? Ao meu Senhor. Quem é este meu Senhor? O Messias. E quem é que está falando? Davi. Então percebam, na interpretação de Jesus, Davi, ele falando, inspirado pelo Espírito Santo, disse Deus ao meu Senhor. Quem é meu Senhor? O Messias. Conclusão de Jesus. Se Davi, que escreveu o Salmo, chama o Messias de meu Senhor, portanto, Davi não pode ser o pai do Messias. O Messias não pode ser filho de Davi. Por quê? Porque Davi chama o Messias de meu Senhor. Na concepção bíblica, jamais.
aliás, também entre nós. Jamais um pai chamaria o seu filho de meu Senhor. Portanto, se Davi chama o Messias de meu Senhor, conclusão, o Messias não é filho de Davi. Essa é a primeira grande conclusão. Negativamente, Jesus nos ajuda a compreender que o Messias não é filho de Davi. Mas, positivamente, o que é que nós apreendemos do texto? E aí os textos subsequentes de Marcos vão nos ajudar a compreender mais e mais. A conclusão é: Jesus não é filho de Davi. Jesus é filho de Deus. Isto é, a identidade profunda de Jesus vai se revelar somente na cruz. O texto pretende exatamente nos dizer que a identidade de Jesus é superior e ultrapassa a filiação davídica. Ele é filho de Deus. Ele não é um Messias guerreiro, triunfalista, político e mundano. Ele é o Messias crucificado. Ele é o Messias filho de Deus e servo sofredor. Na fé e no seguimento do crucificado é que se revela em profundidade e em plenitude a identidade de Jesus. Nós temos que dar um pulo no Evangelho de Marcos para Marcos 15:39. O centurião, aos pés da cruz, olhando para Jesus crucificado, ele diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Isto é, somente na cruz se revela a identidade plena e profunda de Jesus. Parece um texto tão simples, aparentemente tão bobo, mas o texto de hoje quer nos ajudar a corrigir as nossas compreensões de Deus. Que compreensão nós temos de Deus? Qual é a compreensão, qual é a ideia que nós fazemos de Jesus? Cada pessoa faz uma ideia, às vezes, profundamente equivocada. Tem gente que acha que Jesus é um tapa-buraco, dá para fazer comércio com ele. Tem um messianismo utilitarista, um Messias guerreiro, um Messias que vem fazer a restauração da realeza davídica. Jesus, no Evangelho de Marcos, é o Filho de Deus, o crucificado, o servo sofredor, aquele que por meio da cruz revela o mistério do seu amor e o grande plano salvífico do Senhor no mistério da redenção. Durante o dia de hoje, oremos pedindo ao Senhor que nos ajude a purificar a nossa compreensão de Deus. Quantas coisas bobas eu escutei nesse período de pandemia. Como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse um tirano, Deus fosse um déspota, um sádico que quisesse a morte dos seus filhos. Começaram a dizer: essa pandemia é um castigo de Deus. Bobagem. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. A face do Deus de Jesus é outra completamente. Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus. A identidade profunda de Jesus é a sua filiação divina e isso se revela plenamente no mistério da cruz. A palavra faz o coração arder. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aprofundar a nossa compreensão sadia da identidade de Deus em nossa existência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.